Parceiro, muito boa noite. Nossa live super especial, live aqui de 10 mil seguidores do perfil Dicas de Comunicação, tá bom? Vamos chegando aqui para o nosso perfil. Hoje a gente vai falar sobre concursos públicos na área de comunicação social, independente da sua ênfase, né? Seja jornalismo, publicidade, relações públicas, comunicação organizacional, outras ênfases da comunicação, falando aí sobre as expectativas para esse ano, os concursos desse ano, dando dicas também de como você otimizar o seu tempo nos estudos, né, e se preparar para que esse ano seja um ano de aprovação, tá bom? E nosso convidado, né, daqui a pouco tá chegando aqui, é o Leandro, tá bom? Leandro, que é criador do perfil Jornalista Concurseiro, né, um perfil muito conhecido aqui também da área de comunicação social. Fiquei muito feliz por ele ter aceitado esse meu convite. Uma noite super especial, né, voltando a fazer live aqui, voltando a conversar com vocês. Você que tiver alguma dúvida, né, queira tirar dúvida, pode enviar aqui sua pergunta nos comentários, né, que eu já vou conversando com o Léo e aí passando essas informações, tá bom? Para você que não me conhece, mas já está seguindo aqui o perfil, meu nome é Everton Suzarte, né, eu sou servidor público na área de comunicação social, meu cargo é diretor de programa na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu tenho aí quase 10 anos nesse concurso. Além disso, tenho mais 4 aprovações em concurso público, sou mestre em comunicação, sou também criador aqui da página Dicas de Comunicação.concurso, tá bom? Deixa eu ver quem tá chegando aqui já. Grande abraço para Jéssica, né? A gente tem a Jamile que tá aqui, a gente tem também o Leonardo, o Antônio, muita gente chegando. Nosso convidado aqui também já entrou na live, então eu já vou convidá-lo, tá bom? Pra gente começar a nossa live e esse super bate-papo. Deixa eu só solicitar aqui. Pessoal, podem mandar perguntas, tá bom? O pessoal já estava perguntando se a live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva aqui no nosso Instagram e também ela vai ser publicada lá no canal do YouTube. Né? Boa noite, Lucas. Boa noite. Que deu algum probleminha aqui. Ele entrou e saiu. Mas como eu estava falando, né, a gente vai estar falando muito sobre concurso da área de comunicação social, os que já estão abertos e as expectativas para esse ano. E lógico, né, dar dicas de como você otimizar, né, os seus estudos, como você ser mais produtivo para que esse ano você seja aprovado. Leandro, vou fazer a solicitação de novo, tá bom? Olha aí se vai. Deixa eu ver, acho que ele pediu aqui para mim agora. Já vai mandando essa live também para quem tem interesse, tá bom, pessoal? Tenho certeza que vai ser uma live super produtiva. Boa noite, Leandro. Boa noite, tá me Tô ouvindo ouvindo? bem, tô ouvindo bem. Você, como é Só que não, tá? só não tô te vendo. Tá me vendo, não? Não. E aí, pessoal, vocês estão me vendo? Olha aí, Léo. Tô conseguindo ver aqui certinho. Você e eu. Podemos ir assim. E agora foi? Voltou? Não, continuo só me vendo. Não tô vendo você. Não tô vendo na parte de Ah, cima? não. E aí, pessoal, vocês estão vendo? Aqui tá todo mundo vendo. Me vendo, e o Leandro? Então tá, então tá tranquilo. Você tá todo mundo me vendo, tá tranquilo, sem problemas. Vamos, então vamos seguir assim, né? Leandro, primeiramente, Vamos. boa noite, né? Boa noite, Everton, boa noite a todos, né, que estão acompanhando essa live. É um prazer, né, estar aqui compartilhando um pouco desse momento aqui com vocês. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite e parabenizar, né, pela página e também pelos 10 mil seguidores. Essa marca é um feito, né, muito grande. E que bom, né, que a gente tem páginas assim, com conteúdo relevante, né, nesse universo hoje, com tantas coisas, vamos dizer assim, desnecessárias nesse ambiente digital. É bom que tem algumas páginas que se dedicam a compartilhar, né, conteúdos relevantes e assim ajudar outras pessoas nesse universo de concurso, né, que é muito complicado. Eu sei que eu vivencio isso na pele, mas estamos aí para ajudar as pessoas que estão começando, até mesmo aquelas pessoas que já estão nessa trajetória já há algum tempo,
Estamos aqui para ajudar, compartilhar informações e seguir de mãos dadas até o objetivo final, que é a aprovação, a conquista do cargo, do tão sonhado cargo público, que eu sei que muitos estão nessa luta, mas eu tenho certeza que vão conseguir ter o êxito necessário. Com certeza. Ô, Léo, primeiro eu quero agradecer, tá bom? Fiquei super feliz por você ter aceitado o meu convite, né? Chegamos aqui a 10 mil seguidores. Tá? Pensei uma live, eu falei, eu vou falar com o Leandro para ver se ele aceita. Sou um admirador também do seu trabalho, tá bom? Parabéns pelo Obrigado, perfil. obrigado. Gosto muito do seu perfil, ajuda muito aqui os concurseiros, né? E tenho certeza que é uma página que realmente, né, tá ali sempre somando, trazendo editais, trazendo conteúdos também relevantes para aquelas pessoas que estão buscando aprovação no concurso público, principalmente da área de comunicação, né, que é a nossa área independente da ênfase. Léo, mas você que está aqui, né, dividindo essa live comigo, se apresenta um pouquinho para os meus seguidores, para quem não te Tá. conhece. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Leandro, né? Eu sou o criador dessa página, né? O jornalista concurseiro. Estou nessa luta, nessa trajetória dos concursos públicos há algum tempo. Recentemente tomei posse, né, no cargo de jornalista da Assembleia Legislativa do Maranhão, a ALEMA, né, Assembleia daqui. E desde o ano passado, na verdade, em maio do ano passado. E está sendo desafiador e, ao mesmo tempo, gratificante, né, essa trajetória, né, num órgão assim tão grande, tão importante quanto a Assembleia. Também sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão. Trabalhei em alguns, ou melhor, primeiro com a formação, sou pós-graduado em assessoria de comunicação e marketing estratégico e comunicação. Trabalhei algum tempo no Jornal Estado do Maranhão, um jornal daqui de São Luís, e depois ingressei, né, no serviço público. O meu primeiro emprego, cargo público, foi no IBGE, passei no seletivo. E foi aí que eu comecei a trabalhar na iniciativa, no serviço público. E depois fui passando por alguns outros órgãos, passei pela Câmara Municipal de São Luís, já como servidor efetivo, e agora estou como jornalista lá na Assembleia Legislativa do Maranhão. Que massa, Léo. Então eu já vou pedindo aqui para os meus seguidores, né? Você que não conhece o jornalista concurseiro, já vai lá também, segue a página dele, que tenho Segue certeza que lá aqui dessa força para mim também. assim como tem aqui os meus seguidores, né, eu já peço para você seguir. E quem não me conhece também, né, eu vou me apresentar um pouquinho também. Meu nome é Everton Suzarte, tá bom? Eu sou servidor público há um pouco mais de 10 anos, no cargo da área de comunicação social, sou diretor de programa na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, sou mestre em comunicação, sou professor também de faculdade particular e criador aqui do Dicas de Comunicação, né? Então já peço seguidores também do Leandro que sigam aqui o meu perfil para a gente estar somando, né, as páginas de comunicação e sempre incentivando, né, Léo, para a gente estar trazendo cada vez mais conteúdo relevante para esses concurseiros. Mas, Léo, eu quero começar do começo. Me conta aí como é que foi a sua trajetória, né, nesse mundo de concurseiro, que a gente sabe que não é fácil, né? Ser aprovado em concurso Não. público é um sonho de muita gente, mas como é que foi a sua trajetória? Você contou um pouquinho já que passou no IBGE, né? Como é que você começou a estudar para a área do serviço público? Assim, a minha trajetória profissional, comecei na iniciativa privada. Como falei, comecei ali no Jornal Estado do Maranhão, em 2011. Eu fui repórter lá daquele jornal durante 8 anos. Mas aí eu senti aquela necessidade de procurar outros caminhos, crescer na própria área, né? Na própria profissão. E assim, a gente sabe que na iniciativa privada tem aquelas situações sobre demissões, as crises que sempre, infelizmente, acontecem, né? Acontece. Então, justamente, eu comecei a estudar para justamente alcançar essa tão sonhada estabilidade, né? No serviço, né? Então, comecei justamente a partir daí a estudar para concursos públicos.
E aí a minha primeira experiência foi justamente no IBGE. Passei no processo seletivo, era temporário, né? Foi em 2017. Foi para para o cargo mesmo de jornalista, mas era temporário. Temporária. Passei ali um ano. Foi durante o censo agropecuário, realizado ali no ano de 2017. E assim, foi um trabalho muito bacana que eu desenvolvi ali no IBGE e foi minha primeira experiência no serviço público. E a partir daí eu fui trabalhando, né, em outros órgãos, saí do IBGE, porque era um contrato temporário, fui trabalhando em outros órgãos. Passei por uma prefeitura daqui da região metropolitana de São Luís, a prefeitura de Passo do Lumiar, mas fui como um cargo comissionado também. Depois passei por um conselho, o conselho de enfermagem daqui do Maranhão, mas também como cargo comissionado. Prestei vários concursos nesse meio, né? Fiz o concurso da Federal do Ceará, fiz o concurso do MPU, concurso que aconteceu acho que em 2018, 2019, não recordo, não recordo muito bem. Fiz concurso do IFAM, prestei vários concursos, né? E até em 2020 prestar o concurso da Câmara Municipal de São Luís, primeiro concurso da Câmara, e consegui passar, consegui ser efetivado. Primeiro no cargo de nível médio, né? É, o cargo de divulgação institucional, que era um cargo de nível médio mais da área de comunicação, e depois eu consegui ser efetivado para o cargo de jornalista, que é o cargo mesmo superior. E lá eu fiquei durante 3 anos, de 2021 até 2000, do ano passado, né, 2024. Foi quando saiu o resultado lá da Assembleia Legislativa do Maranhão e eu consegui passar. Então, desde 2024, desde o ano passado, né, maio de 2024, eu estou lá. Eu estou lá Na Lema. isso, lá na A- Lema. Agora, Léo, você falando aí, contando, né, a sua trajetória, como foi que aconteceu, isso acontece com muitos concurseiros, né, onde você tem que estudar, ao mesmo tempo se dedicar também ao trabalho, né, não é uma dedicação exclusiva, né, você divide ali o período de trabalho e também o de estudos. E tem uma pergunta da nossa seguidora, que é a Fernanda Amar, ela perguntou assim, ó, eu quero saber sobre dicas para estar otimizando o tempo dos estudos, né, e o conteúdo, já que a maioria dos concurseiros tem essa rotina de divisão entre o trabalho, estudo, a dedicação não é exclusiva, né, aos estudos. Como é que você, né, quais são as dicas também e sua experiência que você traz para tentar otimizar os estudos com essa rotina, né, e tem família e outras situações também? Bom, eu vou contar um pouco da minha experiência, né? O que foi que eu fiz, que eu senti que foi um grande diferencial que fez com que eu tivesse esse êxito lá na Assembleia Legislativa. Foi o estudo por questões. Eu acredito que, para mim, foi o grande diferencial estudar por questões, porque assim tu consegue rememorar o conteúdo que já foi aprendido e, principalmente, tu consegue, sabe, identificar o perfil da banca. Porque, assim, Everton, nós temos assim, muitas bancas de concurso. FCC, CESP, Sebrasp, FGV, né? As mais E assim, conhecidas, né? As mais conhecidas, exatamente. essa. Assim, cada banca ela tem um perfil diferente. Travou um pouquinho aqui, não sei se para vocês travou também. Tá, tá conseguindo me ouvir? Me Agora ouvir? sim, Léo, sim, pode falar, voltou. Então, assim, como eu estava falando, cada banca de concurso ela tem um perfil diferente. A FCC tem um perfil diferente, a FGV tem um perfil diferente, o CESP, Sebrasp tem outro perfil, o Instituto Consulpan tem outro perfil, Sesgranrio também tem outro perfil. Então, assim, é importante nós, nessa trajetória dos concursos, é importante nós sabermos, conhecermos o perfil de cada banca. Então, assim, mais tão importante quanto saber o conteúdo é saber de que forma esse conteúdo é cobrado. Então, assim, a dica que eu dou é responder questões. Porque, assim, a partir do momento que você está respondendo as questões,
fazer questões de prova, responder questões anteriores de provas anteriores, você vai conhecendo o perfil da banca. Você vai sabendo de que forma essa banca ela cobra um determinado conteúdo. Então, dessa forma, quando você for prestar um concurso para que a determinada banca é a organizadora, você já vai estar familiarizado com aquela, com aquela questão. Por exemplo, o CESP, a grande maioria das provas do CESP eles fazem naquele modelo, Certo certo, errado. Certo? errado. Uma questão errada acaba anulando uma certa. Então, assim, você tem que ter muita atenção, tem que estar muito atento aos detalhes. Porque se você errar uma questão, você não só perde o ponto dessa questão, como também perde o ponto de uma questão que Acertou. você acertou. Então é importante que você não só saiba o conteúdo, mas também tenha uma estratégia, saiba uma estratégia ali bem definida na hora de responder as provas do CESP, por exemplo. Tem a prova da FGV, que é conhecida, temida, por exemplo, em virtude do português. Todo mundo sabe que o português da FGV é uma coisa assim, vamos dizer, surreal, mas Dela, né? é o que temos, né? Temos que estudar a forma como eles cobram a questão. Porque assim, o conteúdo em si, nós temos conhecimento. Nós temos que nos imbuirmos desse sentimento. Nós temos esse conhecimento tanto do português quanto da parte específica. Por quê? Porque nós nos dedicamos, nós estudamos. Só que o que muitas vezes falta é justamente entender de que forma essas bancas elas cobram esses conteúdos. Então, por isso que é importante estar o tempo todo respondendo questões, vendo as provas anteriores para tu poder analisar, traçar ali o perfil da banca. Então, assim, fazendo isso, com certeza você já vai ter um grande avanço, você vai conseguir otimizar muito os seus estudos. Assim, tem o aplicativo, né, por exemplo, o que eu uso, né, o que é Concursos. É uma plataforma muito boa, né, de questões. Eles têm um aplicativozinho que você consegue responder questões pelo celular. Então, assim, se você tiver um tempo livre, você tiver, por exemplo, na fila do banco esperando alguma coisa, enfim, no seu tempo livre você já pode estar ali respondendo questões. Então, dá para ir otimizando a sua rotina, encaixando em determinados horários essa resolução por questões que eu acho que vai ser foi um grande diferencial para mim, com certeza vai ser um grande diferencial para as pessoas que estão nessa trajetória, né, dos concursos. Com certeza, Léo. Essa dica é uma dica de ouro, pessoal. Resolver questões, né, é uma das partes principais, que você tem que conhecer o perfil da banca, como é que a banca cobra determinado conteúdo, né? Que às vezes é o mesmo conteúdo, mas é diferente Isso. por cada banca, né? Às vezes você faz tanta questão que já sabe que aquela ali tem uma pegadinha, vai trazer alguma coisa, até pelo jeito, né? Você fica meio próximo, né? A banca já consegue ter essas pegadinhas, ver o caminho que ela vai seguir e fazer questões, sem dúvidas, é uma das partes mais importantes quando se fala na preparação, né, para o concurso público. Dica de ouro, anota aí, né, quem está nessa live, que é uma dica super importante. Até, Léo, vou passar uma. Pode falar. até mesmo porque os conteúdos, na maioria das vezes, eles se Se repetem. repetem. O que vai diferenciar é justamente a forma como esses conteúdos são cobrados. Então, assim, e muitas vezes até as questões, elas são bem parecidas. Então, assim, se você já tem uma familiaridade com as questões, quando você estiver lá na prova, você vai olhar a questão e vai ver, putz, isso aqui eu já vi em algum local. Então, você vai conseguir ter o êxito que você tanto espera. E às vezes ele muda um pouco a coisa, né, Léo? Você E consegue identificar, pouquíssima né? Você coisa. acha que está parecido e realmente é o caminho. Léo, eu vou fazer uma pergunta aqui do seguidor, né? O nome dele é Rafa. Ele pergunta assim: para você falar um pouco, né? Você falou sobre a questão de responder questões, mas ele pede aqui para você falar como foi o seu ciclo de estudos, né? Como é que você como é que construiu esse ciclo para estar chegando à sua aprovação. Muito obrigado, Rafa, pela participação. Obrigado, Rafa, pela pergunta. Então, eu fiz o estudo por ciclos. Assim, é importante a gente falar que assim, cada pessoa tem uma rotina diferente,
tem uma forma de estudar diferente. Assim, eu vou falar um pouco sobre a minha forma, né? Que eu acho que eu consegui ter o êxito necessário. Eu estudo através de ciclos. O que é isso? Você dedica determinado tempo, né? Por exemplo, uma hora você estuda uma determinada disciplina. 30 minutos, outra disciplina, mais uma hora, outra disciplina. E assim você vai formando um ciclo. Outras pessoas, por exemplo, estudam divide um dia sobre determinada matéria. Por exemplo, hoje, segunda-feira, hoje eu vou estudar português. Na terça-feira eu vou estudar raciocínio lógico. Na quarta-feira eu vou estudar a parte de comunicação. É uma técnica, uma metodologia de estudo muito válida. Então, assim, o conselho que eu dou nesse sentido é você deve conhecer todas as técnicas, testar todas as técnicas e ver qual é a que melhor se adapta à sua rotina. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas, né, por exemplo, entram no serviço às 8 da manhã, acabam saindo às 18 horas. Eu sei que falta muitas vezes tempo para gente estudar. Aí quando as pessoas vão estudar, vão ser tarde da noite, e já estão cansados, né, depois do trabalho. Então, assim, outras pessoas têm até um tempo maior, já que trabalham apenas meio expediente. Então, assim, é importante primeiro conhecer a sua rotina e a partir do conhecimento da sua rotina, você fazer a melhor estratégia para conseguir estudar. Assim, o importante é sempre continuar estudando, nem que seja 30 minutos por dia, uma hora, 2 horas, independente do tempo que for. O importante é sempre manter essa constância. E foi o que eu fiz, né? Nem sempre eu consegui, assim, na minha trajetória de estudos, né, de concurso, em especial agora para a Assembleia Legislativa, eu tentava, na verdade, estudar ali por volta de 2 horas e meia, três horas, 3 horas e meia, mas nem sempre eu conseguia isso. De vez em quando eu estudava 30 minutos, de vez em quando eu estudava uma hora, de vez em quando eu não estudava, porque nem sempre nós vamos ter esse tempo e nem as condições físicas necessárias, nem mentais, para fazer os estudos. Então, é importante, primeiro, a gente saber a nossa rotina e, a partir daí, a gente traçar a melhor estratégia. Eu estudei por ciclos, como eu falei. Dedicava uma hora a estudar uma disciplina, depois 30 minutos determinada disciplina. Aí eu aplicava esse tempo. Por exemplo, uma hora é uma disciplina que eu não tinha tanto conhecimento. Por exemplo, raciocínio lógico matemático, né? Que não é uma disciplina que eu não tenho tanta afinidade. Então, é um tempo que eu dedico um pouco mais. Aí, as disciplinas que eu tenho um pouco mais de domínio, eu já dedico um tempo menor. Aí, nessa disciplina que eu já tenho um domínio maior, eu já vou para as questões. Gosto muito de resolver, como eu falei, gosto muito de resolver questões, porque aí a gente consegue não só estudar através ali das questões, mas também conhecer o perfil da banca. E as disciplinas, os temas que eu não tinha muito conhecimento, eu ia atrás de videoaulas, ia atrás da lei seca, né? Eu gosto muito de lei seca para as pessoas que gostam. Se as pessoas não gostam de lei seca, eu já prefiro, né? Gosto muito da lei seca, eu vou atrás das videoaulas, faço os resumos, para sempre estar estudando aquele conteúdo. Como eu sempre falei, o importante é sempre manter uma constância, independente se você tiver muito tempo do seu dia ou pouco tempo, mas é importante manter sempre uma constância. Sabe o que é legal, Léo? Você falando, eu vou começando a pescar, né, algumas falas. As pessoas às vezes Uhum. pensam, chegam aqui no perfil, né, meio triste, desestimulada, porque está sem tempo. Elas têm que enxergar que todos os aprovados também têm essas outras rotinas, né? A vida vai acontecendo ao mesmo tempo. É, Né? Você falou que tinha dia que estudava meia hora, tinha dia que estudava uma hora, talvez no final de semana esticasse um pouco mais. Mas tem que entender que essa é a vida da maioria das pessoas que estudam para concurso e a maioria das pessoas que foram aprovados também tem esse perfil, né, de estar se dedicando ao trabalho, ou estar se dedicando à família, ou a outros afazeres, mas com o objetivo de ser aprovado, né? Eu sempre falo com isso com alguns seguidores que chegam um pouco desanimados, não estou conseguindo estudar,
mas tira ali meia horinha. Hoje em dia tem celular, você consegue ler pelo PDF, já tem algumas facilidades, né? Para Sim, você não ficar com livro, cadernos, levando para tudo que é lugar, você consegue ter essas facilidades com o smartphone, aplicativo. Você falou tem o próprio que concurso, né? E sim. você consegue fazer questões. Então é bacana falar isso para que os seguidores aqui, quem está seguindo, né, o jornalista concurseiro, o Dicas de Comunicação, não fiquem desestimulados. Existem todas as pessoas aprovadas, que foram aprovadas, existe uma rotina de trabalho, família, atenção, Sim. né, que tem que dar às outras áreas, mas a diferença que fez foi ter o objetivo, né, de não parar no meio do Não caminho para. e não desistir, né, e trazer essa bagagem de outras reprovações, que isso é normal. Isso, Reprovação é é a isso que eu ia coisa mais comentar. normal do mundo. Ser reprovado é a coisa mais normal do mundo, mas não Isso, desistir, né, Léo? isso que eu ia comentar, assim, as reprovações, elas fazem parte das nossas vidas. A primeira reprovação foi impactante. A segunda reprovação também foi impactante. Então, assim, as reprovações, elas fazem parte da nossa rotina, da nossa E trajetória. é É normal. normal. Não, o importante é não desistir, não desestimular. Você faz a prova, você cai, depois você levanta, você vai ver onde você errou. Esse é o grande Toma lance, né? Você uma identificar água, onde respira, você né? E respira, você eu sei que é difícil a pessoa ir confrontar, né, os seus medos ali, mas isso é importante. É importante fazer isso. Foi o que eu fiz. Errei na minha trajetória, tive muitas reprovações. Fui lá depois, revi onde eu estava errando, fui melhorando onde eu pude melhorar, e assim a gente vai conseguindo, né, evoluindo. Eu sempre falo, Everton e todos que estão nos assistindo, que o concurso é como se fosse uma fila. Você só não consegue o seu êxito se você sair dessa fila. Porque se você continuar o tempo todo na fila, fazendo tudo o que deve ser feito, pode demorar um pouco, mas você tem certeza que você vai conseguir chegar lá. com certeza. Léo. E é o ruim que, tipo assim, se você sair da fila, quando você volta pro final. Você Aí vai volta demorar lá mais para um o pouquinho, final. né? Então é importante que você tenha essa progressão, né? E continue. Léo, você falou sobre o seu ciclo de estudo, né? Sobre fazer questões, que é super importante, conhecer a banca. Mas atualmente, a maioria dos concursos, além da prova objetiva, também tem a prova discursiva. Conta para mim, Léo, como é que foi que você estudou para a prova discursiva, né? Que teve também no seu concurso. Como é que foi a sua preparação para a prova discursiva, né? As dicas que você pode passar aqui para os nossos seguidores. A prova discursiva, assim, nós que somos da comunicação, a gente tem pelo menos esse domínio um pouco Mas maior em relação a, escrita, né? a da escrita, mas é importante o tempo todo nós estamos treinando as questões, prova discursiva, principalmente atualidades. Então, assim, é importante estar o tempo todo vendo os noticiários, vendo quais são as pautas que estão sendo debatidas. Hoje, por exemplo, se a gente tiver tempo, tem algumas pautas da área da comunicação que hoje estão sendo muito debatidas, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né? Que são temas que podem ser cobrados nas questões discursivas. Então, assim, a dica que eu dou é fazer questões, né? Treinar questões discursivas e também estar acompanhando, né, os noticiários, todas as atualidades do mundo da comunicação. Porque é só assim, nessa prática, que você vai ter o resultado, né, esperado. Ô, Léo, a Luana aqui, nossa seguidora, está perguntando, né? Luana Andrade, ela pergunta assim, ó, a gente está em um momento muito bacana, né? Muito propício, muitos editais saíram agora recentemente, né? Do final do ano para agora. Teve uma pausa ali em Sim. outubro, o período de eleição, a gente sabe que é um pouco mais complicado, mas voltaram com tudo. E a Leona pergunta assim, como conciliar tantos editais ao mesmo tempo? Muito obrigado, Luana, Luana. assim, Luana, assim, a dica que eu dou é importante nós termos um foco. É importante nós termos um foco porque, como eu falei, são bancas diferentes, cada banca tem um perfil diferente, cada edital cobra questões, temas diferentes.
Então, assim, tem muitos, de fato, tem muitos editais saindo, tem MPU, tem Embrapa, tem outros já saindo aí, apontando Conab, Polícia Federal. Então, assim, é importante nós termos um foco. É a dica que eu dou. Temos um foco de qual concurso, de qual área ali da comunicação nós vamos seguir. Porque é aquela coisa, se começar a tirar para todos os lados, pode ser que o resultado não seja o esperado. Então, a dica que eu dou é tenha um foco em qual você quer, no edital que você quer, e siga firme naquele edital, estude as matérias daquele edital, faça todas as questões, conheça o perfil da banca, porque, assim, CESP é uma coisa, FGV é uma É coisa outra. completamente diferente. Então, assim, é complicado você estudar para dois concursos com bancas com Diferente, né? características tão diferentes, Divergentes, né, né? uma da outra, tão divergentes, exatamente. Então, assim, se fosse pelo menos bancas parecidas, ou se fosse pelo menos a mesma banca, era até possível conciliar, porque elas trabalham, a banca tem uma linha a ser seguida na hora de elaborar as suas provas. Mas como são bancas diferentes, na minha opinião, eu recomendo focar. Focar naquele que melhor se adequa às suas necessidades. Aí você vai fazer uma autorreflexão para ver de qual é o concurso que mais se adequa às suas necessidades e investir naquele concurso. Que é assim, com certeza você vai ter um resultado bem, bem melhor. Isso é muito importante, Léo, porque se você sair atirando para tudo que é lado, isso na verdade pode até te prejudicar, né? Fazer com que você Sim, atrase um pouquinho a sua preparação, porque você vai estar se preparando para um concurso FGV, FCC, Sebrasp, e isso acaba atrapalhando. Estou com as perguntas aqui, mas nossos seguidores estão mandando também. Eu vou estar seguindo na linha. O João Vitor está perguntando aqui, né? Nas provas de concurso, sempre ele se sente um pouco prejudicado, principalmente na disciplina de direito. Né? A gente sabe que, além da área específica, tem aí português, direito constitucional, administrativo, né? Muitas vezes informática também. Qual é a dica, Léo, que você dá para essas outras disciplinas? Ele perguntou aqui especificamente da área de direito, mas para as outras disciplinas também, visto que o concurso não é só da nossa área de comunicação, a não é maioria, só da né? nossa área. Olha, a dica que eu dou eu vou falar minha experiência, assistir videoaulas, assim, é um tema, a parte do direito é um tema que nós temos com muita frequência na nossa grade curricular, ali na faculdade de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Administração Pública também, são temas, administração financeira, orçamentária, são temas que nós não temos tanta familiaridade ali na nossa grade curricular da graduação. Então, assim, é importante nós procurarmos fontes de estudo. Então, uma dica que eu dou são as videoaulas, são os PDFs. Então, tem muitos cursinhos hoje bons, né, que disponibilizam, né, essas aulas e até aulas gratuitas. É importante frisar isso também. Tem muitas aulas gratuitas, não só nas páginas desses cursinhos, mas até mesmo no próprio YouTube. Tem muitas aulas já gratuitas disponibilizadas, tanto de direito administrativo, direito constitucional, essa parte de administração financeira orçamentária, administração pública. Então, eu recomendo a leitura, assistir videoaulas e também a leitura dos PDFs. E também, lógico, fazer questões. E uma coisa que eu esqueci de falar, que também me ajudou muito, foi fazer resumos. Você assiste a videoaula, você lê o PDF, você lê a lei seca e faça os seus próprios resumos. Porque a partir do momento que você está fazendo o resumo, aquele conteúdo você está internalizando aquele conteúdo, você está memorizando aquele conteúdo. Então, assim, fazer resumos escritos, seja ou escrito a próprio punho mesmo, ou então digitando. Isso também você também está internalizando aquele conteúdo. Então, é uma dica que eu dou que me ajudou bastante a fazer esses resumos, porque o tempo todo eu estava voltando a esses resumos. Em vez de eu ir lá Na na lei lei, seca,
que é muito grande, está numa videoaula que tem 30, 40 minutos, eu já tinha feito os resumos daquele material. E um resumo da minha própria forma, da forma como eu poderia entender aquele material. E isso fez com que eu assimilasse melhor o conteúdo. Então, assim, isso me ajudou bastante. Questões e o resumo. Isso é muito importante, Léo. Eu também utilizava a estratégia, né? Eu fazia a leitura da lei, gravava, e aí voltava no fone de ouvido aqui. No momento que eu ia trabalhar, estava ali Sim. o tempo todo ouvindo a lei. Hoje em dia existe uma facilidade melhor, né? Tem alguns leitores de PDF. Eu acho que para quem tem dificuldade, né? Principalmente com essa parte de direito, sempre tinha uma facilidade um pouco nessa área, mas aí também você pode botar no leitor de PDF e aí no deslocamento de um lado para o outro, ali ouvindo aquele conteúdo que você já leu. Isso vai fazer com que você, além de otimizar o tempo, né? Porque você está em deslocamento, está ali estudando ao mesmo tempo, você vai fixar também melhor o conteúdo. E essa dica que você deu aí de fazer resumos é super importante, porque muitas vezes você não vai conseguir voltar a ler toda, né? E aí você tendo aqueles pontos principais, além da resolução de questões, sem dúvidas, é uma dica massa. Então, pessoal, aproveitar aqui o momento, estamos quase 40 minutos de live, rapidinho. Mas eu quero aproveitar para chamar, né, todo mundo que está nessa live para seguir aqui o perfil do Jornalista Concurseiro, e você também que está assistindo pelo Jornalista Concurseiro, seguir aqui os Dicas de Comunicação para fazer com que as nossas páginas, nossos perfis cresçam, né, e a gente consiga continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Tinha uma pergunta que eu ia fazer, mas aqui o Douglas, ele está perguntando assim, está agradecendo pela live, né? Agradecendo falando aqui, ótima live, e ele está perguntando qual a dica para quem está começando no universo dos concursos. Eu trabalho em universidade, Léo, acredito, muitas pessoas não sabem que tem concurso da área de comunicação, né? Elas ficam perdidas. Existe concurso da área, não sabia que existia, as pessoas ainda ficam perdidas. Qual é a dica, Léo, que você dá para essa galera que está começando agora? Tem muita gente que conhece o nosso perfil, né, e tem interesse, a maioria, logicamente, que é o nosso público-alvo, tem interesse em ser concurseiro, mas aí chega meio sem saber sobre esse mundo, porque as universidades não falam isso, né? São pouquíssimas universidades e faculdades que falam desse universo do mundo do concurso público, do serviço público, trabalhando na área de comunicação, que é importante, né? Existem inúmeras áreas, mas as pessoas não falam sobre a área de comunicação. Qual é a dica que você tem para trazer para essa galera que chega e está na dúvida de como se comportar nesse início? A dica que eu dou, e também já aproveitando para responder uma pergunta que eu acabei de ver a respeito dos cadastros de reserva. Do João Vitor, né? Do João Vitor. Dos cadastros de reserva. Então, assim, muitas pessoas desistem de fazer os concursos porque eles são apenas cadastro de reserva. É a minha opinião. Eu recomendo fazer as provas. Você só começa a iniciar, você só inicia esses estudos, começa a saber melhor como é que funciona esse universo dos concursos, só fazendo as provas. Então, assim, independente se for cadastro de reserva, se for apenas uma vaga, grande parte dos concursos de comunicação, geralmente eles têm uma vaga, 2 vagas, 3 vagas estourando, assim. Alguns têm mais, né? Mas são poucos, a maioria raros, né? São raros, Mas a maioria é 1, 2. O da Embrapa até que tem algumas vagas ali. Mas, por exemplo, do MPU é só uma vaga, mas cadastro de reserva. E, assim, a dica que eu dou é fazer as provas, independente se for o cadastro de reserva, se tiver apenas uma vaga ou 2 vagas. Importante fazer as provas para você estar conhecendo como as bancas trabalham as questões, de que forma é o concurso em si. Porque, assim, é toda uma preparação, não basta apenas estudar, é toda também uma preparação mesmo, antes, né? Do que fazer antes no dia antes da prova, o que fazer no dia da prova, o que levar. Então, assim, é toda uma preparação. As pessoas, já vi pessoas não sabendo qual é a cor da caneta que vai levar, e pessoas indo fazer a prova de lápis, por exemplo, e sendo desclassificadas. Calma, pessoal. Tem que ler o edital, por Então, favor. assim, é assim, eu sei que o edital é um
documento extenso, muitas vezes é uma leitura chata, mas é importante ler todas Importantíssimo. as informações do edital, porque ali é como as pessoas sempre falam, o edital ali são as regras do jogo. Então, assim, você só vai entrar em um jogo, você só vai estar minimamente competitivo em um determinado jogo se você conhecer as regras. E as regras do concurso, as regras da prova estão no edital. Digital. Então, isso é importante o primeiro passo. Ler o edital, compreender todas as regras do edital, ver o concurso pede, se aquele concurso está atendendo as suas expectativas, e a partir daí montar os seus estudos, começar os seus estudos. Começar devagar mesmo, buscando materiais na internet, tem muita coisa bacana, gratuita, Sim. na internet, muita coisa bacana de comunicação, muita coisa bacana de direito administrativo, direito constitucional. Assim, foi esse o tempo que os materiais eram escassos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, de fato, tem muito material bom, gratuito, disponível. Na internet, no YouTube, é só dar uma pesquisada. Qualquer coisa eu posso ajudar também, se mandar uma DM, eu posso disponibilizar algum material, tudo que eu tiver, todo mundo que me manda mensagem, eu disponibilizo, dou indicação, não sei, tô o tempo todo aberto a esclarecer essas dúvidas. Mas o importante é isso, tá começando, o importante é começar. O importante é começar, estudar devagarinho, e a partir daí você vai evoluindo para montando a sua estratégia de estudo e sempre manter essa constância. Vem falou aqui, né? Dica fundamental: leia um edital com atenção, né? Como o Léo falou, são as regras do jogo e você só consegue ganhar o jogo e participar Exato. sabendo essas regras, né? Então, a leitura do edital é fundamental para todo concurseiro, né? Nada de preguiça na hora de ler o edital, pelo amor de Deus, né? Você tem que estar atento a essa parte. E você falou algo Porque interessante muitas vezes a também, Léo? pessoa, Pode falar. porque muitas vezes os candidatos são classificados por desconhecer as regras do edital. Então, assim, é fundamental ler o edital, conhecer as principais pontos. Quando você estiver lendo a edital, você vai grifando quais são os principais pontos. Se você, por exemplo, vai concorrer pelo sistema de cotas, você lê, vê quais são os critérios para concorrer pelo sistema de cotas. Você que vai concorrer pelas cotas, tanto para pessoas negras quanto para pessoas com deficiência, tem regras diferentes. É importante que você conheça todas essas regras. Candidatos sabatistas também é importante você conhecer quais são essas regras. Então, assim, leiam o edital. A leitura do edital é fundamental e essencial. Daí você falou também algo muito importante, que é a questão de fazer provas de concurso, né? Você já se prepara, se ambienta melhor com essa situação, né? Essa é uma experiência pessoal minha. Eu já perdi prova, eu fui aprovado, mas poderia ser melhor classificado se não estivesse tão nervoso na hora. E aí, quando você vai fazendo a prova, você vai acabando se acostumando com aquele ambiente, né? E aí ficando muito mais calmo, entendendo como é que funciona aquele processo. E é muito importante, né, fazer provas. Léo, estamos aqui chegando já no meio final, né, da nossa live. Já temos aqui Oh, meu Deus. 45 minutos, nem parece. Mas tem algumas perguntas que eu quero trazer para Pode. você. O que é Tá. que você está achando, Léo, desse momento atual, né, dos concursos públicos na área de comunicação social? Quais são os melhores? Qual é aquele que chamou mais atenção? Olha, é um momento muito bacana, tá vindo, estão aparecendo muitos editais bons, né? Tem o do MPU, né, que assim, começou, era uma expectativa, né, muito Muito grande. Teve aguardado. aquela polêmica, teve aquela polêmica da questão dos locais de vaga, né? Ou melhor, Da desculpa, prova. dos locais para realizar isso, locais para realizar as provas. Mas assim, as provas vão acontecer somente lá em Brasília, né? O próprio Sebrasp já depois se posicionou, né? Emitiu uma nota, né? Algumas pessoas tentaram, né? Fazer a impugnação do edital, por causa de algumas informações que estavam ali meio que controversas, porque lá no início do edital estava dizendo que as provas seriam em todas as Foi. capitais, mas depois ela falou que não é bem assim. Então, assim, aí depois a próprio MPU e o Sebrasp se posicionaram, né? E assim, as provas vão acontecer só em Brasília. Então, assim, se você tiver condições de viajar para Brasília, vai, que vai ser
é um bom concurso. Só tem uma vaga, mas e o restante é cadastro de reserva, mas pelo histórico, né, do próprio MPU, eles têm uma tendência a nomear muitas pessoas, né? Então, assim, não se limite ao fato de ser, é só uma vaga, é apenas cadastro de reserva, não. Isso é o que, como eles fazem, como eles falam, né? Uma crença limitante. Não se limita a apenas isso. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é estudar e fazer a prova, dar o nosso melhor naquele momento. Essa é o que cabe a nós, é o que está ao nosso alcance. Se você fazer isso, você consegue o seu resultado. O resultado que você tanto espera. Então, assim, voltando aqui sobre a questão dos concursos. Tem o concurso do MPU, que também está. Eu até fiz uma pequena colinha aqui dos concursos que estão chegando. Tem o MPU, né? Tem a Embrapa, que também vai acontecer. Tem um concurso da Conab, que ainda não tem edital, mas também vai ter vaga ali para jornalismo, para relações públicas. Tem um concurso também muito esperado, que é o da Polícia Federal, que vai ter vagas para comunicação. E assim, esses são os concursos que o pessoal fala que estão no radar, No né? radar, E tem né? o radar dos E já, concursos que tu colocas também. O e já radar dos era a concursos minha próxima pergunta, hein, Léo? As já é expectativas aí dos pronto. concursos para esse ano. Já vai falando aí. Pronto, então já estou adiantando alguns aqui. Tem esse da Embrapa, tem o MPU, tem o concurso da Conab, tem um concurso da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, também tem vagas para comunicação, e assim, esses são os concursos que estão no radar, fora outros que vão aparecendo, que a gente Aparecendo. não sabe, mas eles vão surgindo. E vamos aguardar, né? Mas tenho expectativa a respeito do CNU, né? Que vai sair o resultado agora. Pode ser que futuramente tenha um novo CNU com mais vagas para comunicação. A gente não sabe ainda, mas vamos aguardar, né? É uma possibilidade também. Então, assim, eu vejo que está um cenário positivo para os concursos, né? Então, o importante é você ter um foco definido, estar constantemente estudando, porque assim, quando sai um edital, geralmente a prova, a divulgação do edital e a realização da prova é um tempo curto. Então, assim, é importante que você já esteja preparado há um tempo, já esteja estudando há um tempo, para quando sair o edital, você já ter uma certa base. E aí, a partir da sua base, você só começa a alinhar os seus estudos com o que está ali pedindo no edital e depois é só seguir. E seguir, né? Léo, eu quero agradecer, tá bom? Mais uma vez a nossa live aqui. Falta 10 minutos só para encerrar, né? Começamos às 7 em ponto, já são aí 7h50. Mas eu quero que você deixe, Léo, aquele recado, né, para aqueles concurseiros que seguem o nosso perfil, que está aí na busca de ser aprovado, de ter uma aprovação em um concurso público, né, desse ano que acabou de se iniciar, para que eles se sintam mais motivados, entendam que não podem desistir e que eles consigam ter essa progressão para estar sendo aprovado. Uhum. Assim, a dica que eu dou é estudem de forma constante. É, Independente se você tenha muito tempo para estudar, se você tem um pouco tempo para estudar, o importante é estude com constância e com seriedade. E também uma dica importante é se atue, como é que se diz, como posso falar, veja o que está sendo debatido atualmente em termos de comunicação. Por exemplo, eu fiz até um, um pequeno levantamento aqui de alguns temas que estão sendo muito debatidos que podem ser cobrados pelas bancas. Por Pode exemplo, a falar questão de então, inteligência. todos, hein? Pode falar todos. A questão da inteligência artificial é um tema que tá sendo debatido com muita seriedade, com muita amplitude hoje em dia. Então, assim, todas as bancas de todos os concursos de comunicação estão cobrando esse tema. Então, assim, é importante nós, como profissionais da comunicação, sabermos de que forma a inteligência artificial está impactando
o nosso universo da comunicação, a nossa produção jornalística. Então, assim, é importante nós estarmos ligados ao uso da inteligência artificial. A questão das redes sociais também é importante nós termos conhecimento sobre essas questões. Por exemplo, recentemente, a Meta, a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e tal, ela anunciou o encerramento do seu programa de checagem. Por enquanto, isso só está nos Estados Unidos, mas será que isso vai ter reflexo para cá para o Brasil? Vai chegar aqui para o Brasil? Se vai chegar, de que forma isso vai chegar? Isso impacta diretamente sobre a questão da regulação, dessa implementação das redes sociais. Então, assim, é importante nós termos conhecimento sobre esse tema, porque é um assunto que está sendo cobrado nas provas. A questão das fake news também é um assunto do momento, Super né? debatido. A gente está acompanhando alguns debates aqui a respeito das fake news, de que forma elas estão sendo usadas para moldar o debate político, né? Então, assim, nós temos que estar ligados nesses assuntos, porque com certeza eles são explorados também pelas bancas. A questão da comunicação pública, a gestão da crise, né? Se a gente olhar com um pouquinho de atenção, a gente vai ver que o governo federal está passando por uma crise gigante na comunicação. Então, assim, é um assunto que vai ser, com certeza, explorado pelas bancas. Então, assim, é importante nós estarmos o tempo todo ligados nesses assuntos que estão sendo debatidos atualmente. E também sem contar dos assuntos, vamos dizer assim, um pouco mais clássicos, teorias da comunicação, gêneros jornalísticos, e todas essas questões que fazem parte da nossa base, vamos dizer assim, de estudos que também são cobrados, né, com frequência. Então, assim, a dica que eu dou, a mais importante de todas tenham conhecimento desses assuntos, né, que estão sendo debatidos, porque com certeza eles serão cobrados, não apenas nas questões objetivas, mas também nas questões discursivas. Eu me lembro, por exemplo, na prova da Lema, que eu fiz, eu lembro de 2 ou 3 questões sobre inteligência artificial. E todas as questões, os concursos que eu estou acompanhando, que eu venho respondendo questões, sempre tem questões de inteligência artificial e sempre tem questões relacionadas a fake news. Então, assim, é importante que a gente tenha domínio desses conteúdos, porque eles são cobrados pelas bancas. E além disso, Léo, eu acho que é importante também, principalmente para a prova discursiva, conhecer o órgão, né? Entra no site, vê o que está sendo publicado, vê o que eles falam. Muitas pessoas não fazem isso e é super importante também conhecer aquele órgão qual você está se E preparando para fazer o concurso, porque muitas vezes as questões discursivas trazem esses temas mais gerais, mas aí afunilando ali uma pergunta que seja referente ao órgão. E é bacana quando você tem, né, esse conhecimento para estar te dando maior facilidade, né, para estar respondendo a essa questão. isso é importante você conhecer a política de comunicação daquele órgão, Perfeito. porque são de lá que muitas questões também são tiradas. Então, assim, é uma dica muito importante que você falou justamente essa. Você vai fazer o concurso para determinado órgão, por exemplo, o Embrapa. Você entra no site da Embrapa, veja o que é a Embrapa, veja de que forma ela trabalha a sua política de comunicação, e a partir daí você já começa a conhecer um pouco mais sobre esse órgão e de que forma, então, a banca vai começar a cobrar as questões. E aí, quando você tem esses dois conhecimentos, né, Léo, sobre o órgão e aí a parte mais teórica, eu tenho certeza que é o sucesso, né, que você vai encontrar. Mas eu quero te pedir, a gente entrou nessa seara, mas eu quero te pedir que você deixe aí, né, o seu conselho para esses concurseiros que estão aqui seguindo a gente e a inspiração, né, que você é inspiração para que eles consigam também ser aprovados. Assim, estudem com frequência, estudem com seriedade, não desanimem com as possíveis reprovações que possam vir. Então, assim, essas reprovações, elas vão chegar e é importante a gente não desanimar com elas. Eu passei por muitas reprovações, conheço pessoas que
que agora estão nos seus cargos públicos, que também passaram por reprovações. Então, assim, isso faz parte. É importante não desanimar. Eu sei que muitas vezes vem um baque, eu sei que é difícil seguir, você pode se preparar tanto, 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 estuda, você abre mão de muitas coisas, eu sei exatamente o que é isso, você abre mão dos seus fins de semana, você abre mão de estar com a família, você abre mão de estar com os amigos, para se dedicar a um sonho. Então, assim, é muito, é muito, é muito doloroso. O estudo para Muito. concurso, de forma geral, é algo doloroso. Mas é importante que vocês não desistam, é importante que vocês façam redes de apoio com pessoas que também estudam para esse concurso. Porque, assim, muitas vezes pessoas que não estudam, até mesmo pessoas da nossa família, fazem algum tipo de comentário que acaba soando de forma negativa. Então, assim, acaba nos deixando mais para baixo. Então, assim, é importante a gente se cercar de pessoas que também estão nessa luta. Porque, assim, só os próprios concurseiros se entendem, só a gente mesmo entende quais são as dores desse percurso, só a gente sabe o que é, sabe, abrir e em um domingo que você poderia estar descansando, você poderia estar com sua família, você poderia estar no seu momento de lazer e passar 3, 4, 5 horas sentado fazendo uma prova. Isso é muito desgastante. Eu sei porque eu passo atualmente, eu passo por isso. Mas é importante não desanimar. É importante vocês se conhecerem outras pessoas que fazem concurso na área de comunicação, vocês manterem o tempo todo contato, vocês conversarem, trocarem informações. Eu estou aberto, vocês podem mandar mensagem. Eu sei, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu estou sempre respondendo todo mundo, dando dicas sobre preparação. Então, assim, é importante estar com o mental muito, a saúde mental, né? Muito em dias ali para a gente poder fazer uma prova. Eu sei que é difícil, mas se a gente conseguir se ajudar, fazer uma rede bacana de comunicadores que estudam para concurso, eu sei que a gente consegue ter o êxito que a gente está buscando, né? As aprovações, né? Léo, Que estamos é a chegando aqui a aprovação. uma hora de nossa live. Eu quero te agradecer muito, né, pela participação. Como eu falei, eu fiquei super feliz quando você aceitou aí meu convite para participar dessa live tão especial, né, que é a comemoração dos nossos 10 mil seguidores. Agradecer todo mundo que ficou aqui junto com a gente. Tivemos pico aí de mais de 30 pessoas. A gente sabe o quanto é difícil, né, manter as pessoas na live, sempre É ali verdade. 19, 25, 30. Conseguimos trazer informação para as pessoas que ficaram aqui do começo ao final. Muitas pessoas entraram e conseguiram recolher também algumas informações. A live vai ficar salva, tá bom? Aqui em nosso perfil, aí no perfil também do Jornalista Concurseiro, vai ficar salva também em nosso canal do YouTube. Só tenho a agradecer muito, Léo, que seja mais frequente nessa nossa conversa, que a gente consiga passar mais informações para todo mundo. Só que queria também fazer só mais um agradecimento, uma pessoa assim, muito bacana que me ajudou também. Ele apareceu rapidinho aqui, não sei se ele ainda tá, é o Alexandre. Valeu, eu vi, ele Tomara que ele apareceu. esteja. Eu não Ah, sei ele se ele está apareceu? aqui, mas eu vi na hora que ele entrou. Ele apareceu, então assim, é uma pessoa muito bacana. A gente tem um grupo, né, É. de concurseiros de comunicação, o grupo dele é muito bacana. A gente troca muitas informações ali, então assim, o Alexandre foi assim fundamental também na minha trajetória de estudos, né? Porque quando eu estava respondendo as questões ali do que concursos, tinha muitos comentários dele, muitos Comentários de comentários Alexandre com aquele positivos. bonequinho é indiscutível. Exatamente. Então, todo mundo que responde ali as questões de comunicação ali no que concursos já viu algum comentário dele. Então, assim, quando eu passei, eu conversei com ele, eu falei, né, que ele foi uma pessoa assim, fundamental, porque foi a partir. Eu aprendi muitas coisas a partir dos comentários que ele deixava ali no que é concurso. Então, assim, é justamente essa rede. Ele foi um dos precursores ali dessa rede, porque a partir do momento que você está estudando, você deixa um comentário ali no que é concurso, outras pessoas vão ali comentando, vão discutindo as informações e Incentiva os justamente outros, faz né? isso, aí justamente faz essa rede de apoio. Então,
É justamente o que eu estava falando, é importante ter essa rede. Eu acho que o Alexandre foi um dos precursores dessa rede. Então, assim, eu quero mandar um abraço, se ele ainda estiver aí ouvindo, um abraço para ele, porque ele foi fundamental, não só na minha, mas eu acredito que ele seja fundamental, né? Na trajetória de muitos concurseiros de Ah, comunicação. eu tenho a certeza, o professor Alexandre é um cara muito especial, né? Soma aqui, soma com o Sim, nosso sim. perfil também, parceiro aqui também do Dicas de Comunicação, um Sim, cara que eu sempre estou trocando informações, um cara que soma sim, muito para a nossa área de comunicação social sim. voltada para concursos públicos. Léo, quero te agradecer mais uma vez, né? Pedir a todos os meus seguidores que vão lá no perfil Jornalista Concurseiro, já segue o perfil do Jornalista Concurseiro, dá lá essa força. E quem está lá no Jornalista Concurseiro, vem aqui também por dica de comunicação para a gente ter essa troca de informações. É como o Léo falou, né? Para a gente se cercar de pessoas que estão na área, que entendem aquilo que a gente está passando no momento, pessoas que já passaram por essa situação, pois são elas que vão, né, compreender e entender o momento que você está passando. Ser concurseiro é um momento muito complicado, muito solitário, né? Muitas vezes, como o Léo falou, domingo você está lá 5 horas fazendo a prova, ou em casa fazendo simulado, estudando, deixando a família um pouco de lado, o lazer, e dando ali como objetivo principal a sua aprovação. É algo temporário, né? Você não pode desistir, mas é algo realmente muito árduo. Léo, muito obrigado. Tudo de bom, né? Espero que seja Eu que a primeira agradeço, de qualquer coisa à outras lives que a disposição. gente aconteça. Ah, Muito obrigado, é Léo. com a primeira live que eu fiz, eu comentei com você sobre as dificuldades minhas, mas estou aqui à disposição. Sempre que precisar, pode me chamar, mandar uma mensagem, que eu estou aqui para ajudar todos vocês. Primeira live do jornalista concurseiro, que honra. Obrigadão. Obrigado. Muito obrigado, Léo. Até a próxima. Vamos Valeu, encerrar até a mais. Tchau, live tchau. aqui. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. A gente vai agradecendo, encerrando a nossa live aqui. Todo mundo puxa o perfil, puxa a live, vai ficar salvo aqui também nos dois perfis, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. E até uma próxima.